Um ataque suicida deixou 50 mortos em uma mesquita na cidade de Mubi, no nordeste da Nigéria, segundo autoridades locais. No momento, temos pelo menos 50 mortos e assim vai. Depois tem outro trecho que fala o seguinte: o atentado guarda semelhanças com diversas ações do Boko Haram, que costuma agir com homens-bomba em locais públicos de grande movimentação, como mesquitas e mercados. O grupo terrorista promove uma insurgência, o Boko Haram é um grupo terrorista e promove uma insurgência no nordeste da Nigéria, bem como em regiões próximas de outros países desde 2009, com forma de estabelecer um Estado Islâmico fundamentalista na região. Desde então, as ações do Boko Haram mataram mais de 20 mil pessoas e forçaram mais de 2 milhões a deixarem suas casas. As relações entre a África e o Ocidente, ao longo da história, alteraram profundamente as características socioeconômicas e políticas das sociedades africanas. Neste contexto, pode-se inferir que, vamos lá, letra A. A ausência de um Estado, centralizado e sem sociedades estratificadas socialmente na África, foi fundamental para o estabelecimento do processo de escravização dos negros africanos pelos europeus. Olha só, a ausência de estratos sociais na África é um erro, Já existiam esses estratos sociais. Portanto, a gente não pode colocar a ausência dos estratos como fundamental para o processo de escravização, uma vez que os estratos já eram presentes na sociedade africana. Inclusive, em alguns casos, na maioria dos casos, o escravo era prisioneiro de um conflito que existia entre diferentes etnias em séculos passados no continente africano. Letra B, a criação de fronteiras artificiais, isso aí vai ao encontro da Conferência de Berlim, ali no finalzinho do século XIX, durante a ação neocolonialista, contribuiu para o surgimento de conflitos étnicos nacionalistas nas sociedades africanas durante o processo de descolonização. Não foram respeitadas as fronteiras que existiam de diferentes etnias. Logo, diferentes grupos étnicos foram colocados dentro de um mesmo limite territorial. É claro que teremos disputas pelo poder, acirrando os conflitos étnicos, que se tornaram étnicos civis por acontecerem dentro de um mesmo país. Portanto, certíssima a letra B. Letra C. Pode-se inferir que a necessidade do controle sobre as áreas fornecedoras de escravos e a divisão equitativa entre as potências imperialistas das rotas de tráfico provocaram a convocação da Conferência de Berlim. Olha só, está falando do controle sobre as áreas fornecedoras de escravos e a divisão equilibrada, entre as potências imperialistas foi necessário para a convocação da Conferência de Berlim. Após a Conferência de Berlim, que nós tivemos um estabelecimento, mas não foi, de certa forma, equitativo. Nós não tivemos uma divisão igualitária entre as potências. Algumas potências, por serem mais expressivas economicamente, dominavam maiores áreas territoriais no continente africano. Portanto, o item C está incorreto. Item D. Pode-se inferir que a islamização do norte da África, após a expulsão dos colonizadores europeus, fez retroceder a exploração de sal e de ouro, provocando uma retração das atividades econômicas e o retorno à economia de subsistência. Não, nós não temos um retorno para a economia de subsistência no norte do continente africano. Inclusive, nós temos ali países que são grandes exportadores de petróleo, Então, você não pode associar a islamização com a subsistência. É um equívoco. Letra E. Pode-se inferir que a aproximação das ex-colônias africanas com Estados Unidos e União Soviética, no contexto da Guerra Fria, contribuiu para a superação, não dá, superação dos conflitos religiosos. Se você tivesse essa superação, hoje teríamos um continente em paz. Portanto, esses conflitos religiosos, étnicos e assim vai, não foram superados.